Vamos começar a nossa reunião de hoje com a nossa ordem do dia. Na primeira parte temos, então, a audição do Presidente do Conselho de Administração da Printer Portuguesa, Indústria Gráfica S.A., o Dr. Álvaro Sobrinho, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a situação dos trabalhadores da empresa. Sabemos que, mais uma vez sublinho, estamos a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Agradeço ao Dr. Álvaro Sobrinho a disponibilidade para estar connosco e para que o conjunto dos deputados faça as questões que entender para podermos ter o melhor cabal esclarecimento daquilo que está a acontecer na Printer. E agradecendo apenas mais uma vez, relembrar a nossa grelha de tempos. A nossa grelha de tempos terá, primeiro, uma intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que fará a apresentação do requerimento, com tempo limite de 5 minutos. O Dr. Álvaro Sobrinho, naturalmente, terá a sua intervenção inicial com tempo de referência de 10 minutos. Os grupos parlamentares, de forma decrescente, terão os seus 5 minutos para interpelar e suscitar as questões que entenderem ao Dr. Álvaro Sobrinho, que no fim pode responder de forma global, em tempo idêntico. Se todos os grupos parlamentares fizerem questões ou colocarem questões, então teremos 35 minutos e depois o Dr. Álvaro Sobrinho terá os seus 35 minutos também para responder às questões que forem suscitadas. Sem mais delongas, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença dos representantes do Conselho de Administração da Printer Portuguesa e queria começar por relembrar o artigo 57 da Constituição da República Portuguesa, que proíbe o lockout, e o artigo 544 do Código de Trabalho, que diz, e passo a citar a lei portuguesa, considera-se lockout qualquer paralisação total ou parcial da empresa ou a interdição do acesso a locais de trabalho a alguns ou à totalidade dos trabalhadores e ainda a recusa em fornecer trabalho, condições e instrumentos de trabalho que determinam ou possa determinar a paralisação de todos ou alguns setores da empresa, desde que em qualquer caso vise atingir finalidades alheias à normal atividade da empresa por decisão unilateral do empregador. O número 2 reafirma que é proibido o lockout e o número 3 estabelece a contraordenação muito grave para a violação do disposto no número anterior. O que, desde 24 de abril, primeiro sob a capa de dias de descanso e depois com a argumentação do arresto das contas do Dr. Álvaro Sobrinho, o que acontece na Printer Portuguesa desde 24 de abril é verdadeiramente um lockout, ou seja, algo que a Constituição da República Portuguesa proíbe e que o Código de Trabalho também proíbe. Na verdade, desde outubro de 2023 que os trabalhadores recebem salários fracionados, ou seja, que não recebem no dia em que têm o direito a receber o seu pagamento, que não recebem os seus salários por inteiro. Os trabalhadores da Printer Portuguesa, como certamente saberão, nós também estivemos à porta da sua empresa com eles, estiveram um mês, mais de um mês, na verdade. Tiveram que esperar até ao dia 27 de maio, sempre concentrados à porta da empresa, para lhes ser dito que finalmente iria iniciar-se o processo para poderem beneficiar da suspensão do contrato de trabalho. A administração da empresa não avançou para layoff, aparentemente por ter dívidas à Segurança Social, o que impediria de mobilizar essa figura, mas o que aconteceu com estes trabalhadores, que, como digo, se concentraram dias e dias à porta, sem receberem os seus salários, sem poderem entrar na empresa, sem terem informação detalhada sobre o que estava a acontecer, verdadeiramente com o coração nas mãos, aflitos, ainda mais quando, em alguns casos, como saberá, são trabalhadores em que ambos os membros da família trabalham naquela empresa, e o que aconteceu foi, do nosso ponto de vista, uma enorme falta de respeito por estes trabalhadores, e foi isso que motivou também
a realização destas audições e que nós entendêssemos que o Dr. Álvaro Sobrinho, enfim, enquanto Presidente do Conselho de Administração da empresa, que deveria vir aqui para podermos também esclarecer esta situação e, como sabe, teremos a seguir uma reunião com o Secretário de Estado do Emprego. O Dr. Álvaro Sobrinho é um velho conhecido desta Casa, já aqui foram debatidos vários dos negócios em que esteve envolvido, não é o tema, ou não é diretamente o tema desta comissão de inquérito, mas é um velho conhecido desta Casa, as ligações à oligarquia angolana, os negócios na banca, a gestão de fortunas, tudo isso certamente foi matéria já de comissões de inquéritos anteriores nesta Assembleia da República e é matéria de decisões da Justiça que estão neste momento em curso. Agora, uma coisa é certa, os trabalhadores da Printer portuguesa não têm nenhuma responsabilidade, não têm nenhuma culpa dos negócios do Dr. Álvaro Sobrinho. E estão a ser vítimas neste momento desses negócios e estão a ser vítimas de um comportamento da administração que, por um lado, do nosso ponto de vista, fez uma prática que é proibida pela Constituição e, por outro lado, não teve sequer o cuidado de garantir a estes trabalhadores, desde o primeiro momento, que eles poderiam, pelo menos por via da figura da suspensão de contrato, poderiam passar a ter proteção social, nomeadamente a aceder ao subsídio de desemprego. E era para esclarecer estas situações que nós entendemos que era importante esta audição e agradecemos naturalmente a presença. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Então, nós passamos então à intervenção inicial do Sr. Dr. Álvaro Sobrinho, nosso convidado, com um tempo de referência de 10 minutos. Sr. Soutor, tem a palavra. Desculpem. Muito obrigado, Sr. Presidente Eurico Brilhante Dias. Obrigado aos Srs. Deputados por estarem aqui presentes e darem a possibilidade à Printer de, no fundo, aquilo que não fez o Sr. Deputado José Soeiro e o Bloco de Esquerda, no fundo, ouvir a outra parte ou exercermos o contraditório sobre a situação da Printer. Primeiro, antes de responder às suas questões, que tenho muito gosto em fazê-lo, porque eu nunca fui mal educado, nem sequer fui educado para estar numa situação que o senhor afirma, vou-lhe ler o texto que o senhor fez e que eu irei citar aqui. O senhor, quando teve aqui, o senhor deputado, quando teve aqui a Comissão de Trabalhadores, além de dizer isto e além de focar coisas, nós estamos aqui para discutir a Printer. Eu sou o Presidente do Conselho de Administração da Printer. Eu não estou aqui enquanto acionista da Printer. Mas enquanto Presidente do Conselho da Printer, e o senhor é sociólogo, formado no Porto e doutorado em Coimbra, de todos os deputados que estão aqui, devia ter consciência das suas palavras e a profundidade delas e o alcance que elas atingem. O senhor disse o seguinte, o mesmo, não nos parece que haja um problema estrutural com a empresa. Isto é uma afirmação sua. Não sabe, não foi ver, não indagou. E com o setor das indústrias gráficas, mas sim um problema conjuntural relacionado com o administrador. Portanto, o senhor já mete aqui o administrador e não o acionista. Eu ia lhe dizer o que é que o senhor disse, telegraficamente, para depois não dizer que há aqui falhas. O senhor disse o seguinte, isto é, os trabalhadores estão neste momento, no fundo, a pagar pelos atos de um oligarca angolano que, como é público, foi o presidente do BES Angola. Eu ia referir que não é BES Angola, é BESA, Banco Espírito Santo Angola, que é, no fundo, uma abreviatura de Banco Espírito Santo Angola, não é Banco Espírito Santo de Angola, que tem dezenas de empresas em offshores, com ligações muito íntimas a figuras do regime angolano, e que deixou um enorme buraco de milhares de milhões de euros no BESA, em Angola, é o que o senhor disse, e que tem os bens arrestados em Portugal, mas continua a faturar milhões noutros países. O senhor tem noção da responsabilidade disso que está a afirmar. Pelo menos é isso que se sabe, nomeadamente na Suíça, onde tem uma empresa de gestão de fortunas. Se tem uma empresa na Suíça de gestão de fortunas, é porque as autoridades suíças acham que eu não sou ladrão. Tá? Nomeadamente com os condomínios de luxo
que gere nas Ilhas Maurícias, o senhor não sabe nada do que está a dizer, desculpa a expressão, não há condomínios de luxo nas Maurícias que eu esteja a gerir. E, portanto, nós temos uma figura que é já conhecida, aliás, deste Parlamento, ou seja, voltar atrás, em 2014, quando a sua atual coordenadora do Bloco de Esquerda fez uma menção que mereceu a minha contestação, quando disse que qual era a proveniência, perguntou pela proveniência dos meus fundos, quando não fez a mais nenhum deputado. Fixei essa. Portanto, é isso que o senhor está aqui a dizer. Por outros, desculpe, não vou demorar muito tempo, mas isso é importante, por outros processos de inquérito relacionados com o BES, e que é uma figura que pertence, que tem um historial de gangsterismo. O senhor sabe o que é que está a dizer? Financeiro, por trás e neste momento está a pôr, cuja situação está a colocar os trabalhadores numa enorme aflição e, de facto, é muito grave que os trabalhadores estejam a pagar pelos atos, por atos que não têm nada a ver e consigo, e tanto quanto nos parece, mais gostava que nos confirmassem que não têm sequer que ver com uma dificuldade no setor, deste setor das indústrias gráficas. O senhor não apresentou prova absolutamente nenhuma daquilo que está a dizer. Portanto, é uma afirmação sua. E digo-lhe uma coisa, o senhor cria percepções e não cria realidades. E agora vou-lhe responder às suas questões, posto este parâmetro. E agora vou-lhe dizer o seguinte. A questão do lockout. O lockout tem um termo inglês que se faz a interpretação mais, se quiser no plano sociólogo, é uma. Se quiser no plano técnico, é outra. Mas, basicamente, o que diz o lockout é que é quase um instrumento que a administração usa para não permitir ou para forçar os trabalhadores num processo negocial que esteja a ocorrer, ou então para, no fundo, não extrair coisas que estejam dentro das instalações para que não constem num eventual inventário para que sejam, de facto, vendidos para ser pago as responsabilidades que a empresa tem. Se o senhor for a fundo, e com os documentos que nós vamos apresentar, não quis saber nunca, vai ver que não é verdade o que está a dizer. Porque naquilo que disse, e que consta aqui nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, falta uma coisa. E às vezes o português é uma coisa que se tem que ler bem. O senhor diz assim, desde o início do ano, os salários vêm sendo pagos de forma fracionada ao longo de cada mês. Uma degradação que a própria administração justifica com a situação do presidente do Conselho de Administração da empresa, Álvaro Sobrinho, cujos bens foram arrestados no âmbito do processo judicial. Eu não sei onde é que o senhor foi buscar isso. Não sei. Não sei onde é que foi buscar. Os salários foram... E temos aqui a prova. Não, pois, mas não sabe. Eu disse, tenho todo o direito de dizer. Mas o senhor disse isso. E o senhor tem que ser, no fundo, coerente com as suas palavras. E o senhor disse o seguinte, isto não teve nada a ver com o que está a dizer. Temos aqui um documento que prova que, naquela data, a Printer sofreu um ataque informático. E o ataque informático foi tão grave que foi comunicado às autoridades, Polícia Judiciária e os órgãos competentes, e deixou a Printer sem sequer poder saber como iria pagar e a fazer a alocação dos salários. Foi completamente apagada durante semanas. E o fracionamento foi feito não pelos motivos que o senhor está a dizer, pelos motivos que foram que a administração se viu confrontada num fim de semana, porque foi num fim de semana que isso aconteceu, com uma situação de incapacidade real de poder fazer face aos pagamentos. Outra coisa, em relação àquilo que diz em relação ao Dr. Álvaro Sobrinho e problemas que possam ocorrer ao lado do acionista. Não vamos falar do meu nome. Eu, por acaso, estive cá uma vez, não tive tantas como isso, há 10 anos. E, de facto, parece que a sombra do Bloco de Esquerda me persegue quase todo o tempo. Há aqui qualquer coisa que eu não sei se vocês são de esquerda ou de extrema esquerda, mas o que existe aqui, de facto, só é ler só o Esquerdanet e ver as alusões que vocês fazem e a coordenadora do Bloco de Esquerda o faz. E digo-lhe mais, quando os jornalistas entraram para a Printer para tentar fazer o contraditório com a administração, a sua coordenadora,
que é de esquerda e diz democrática, não quis deixar entrar os jornalistas. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Pois estávamos. E nós estava lá toda a gente. Vamos ouvir até lá. Bom, posto isso, eu vou-lhe dizer o seguinte. Eu considero estas suas afirmações preconceituosas, que roçam o racismo. Isto é a minha opinião. Porque o senhor, quando se define a um povo, e vou-lhe ter aqui um livro que é de um senhor antigo coordenador, não sei se era coordenador, se era presidente do Bloco de Esquerda, que era Francisco Louçã, que já dizia os donos angolanos de Portugal. Ok? E, portanto, quando se refere a uma nacionalidade, eu conheço um partido político, até que dizem que é de extrema-direita, quando se falou dos turcos, toda a gente caiu em cima. E aqui dos angolanos? O que é que se passa? Bom, eu agora respondendo à sua questão, penso que o que me pergunta em relação ao lockout. O lockout não foi feito nenhum lockout. Não há nenhum lockout, pura e simplesmente por o seguinte. A administração é uma administração que não pode, em qualquer administração, e o senhor sabe, é sociólogo, sabe que numa fábrica, e pela maquinaria lá existente, até não foram vocês, foram o sindicato que representa os trabalhadores, e diga-se de passagem, representa 25% dos trabalhadores da Printer, que estão sindicalizados. O senhor foram lá e fizeram a queixa à autoridade das condições de trabalho, a ACT. E no momento seguinte, uma inspetora da ACT foi a Printer saber o que é que se passava. E ela verificou em loco que era impossível os trabalhadores terem condições de segurança para entrarem dentro da fábrica. E disse mais, se vocês deixarem entrar e acontecer qualquer acidente, que já aconteceram muitos, trabalhadores com dedos cortados, aquilo são máquinas potentes, e não se via nada, se vocês deixarem, a responsabilidade é da administração. Portanto, não há lockout absolutamente nenhum. Mas os trabalhadores entram para ir buscar os objetos lá dentro, eles entram um a um para ir buscar os seus objetos pessoais. Foi assim que nos foi ordenado para fazer. E é assim que deve ser. Porque a segurança deles está primeiro que as intenções e as crenças de que nós fizemos um lockout e fizemos alguma coisa de mal. Eu acho que respondi a sua questão. Relativamente àquilo que diz do meu processo, gostava só de acrescentar, Sr. Presidente, de dizer uma coisa, porque é extremamente importante. Olha, os meus bens são arrestados desde 2011. Tá? Eu comprei a Printer, ou compramos a Printer em 2012. Ok? E durante este período todo, eu vi sempre os meus bens arrestados em 2012, em 2015, 2017. Nunca foi por causa do acionista que a Printer não funcionou. A Printer não funciona atualmente porque o juiz Carlos Alexandre decidiu arrestar as contas da Printer. A Printer, eu sou o BIO, o beneficiário económico da Printer. No limite, o que devia ser feito era arrestar as ações, não as contas. Imagine-se um acionista de uma empresa que tenha ações em tribunal, vão lá e arrestam as contas da empresa. A empresa vai à falência, qualquer empresa vai à falência. Portanto, é isso que eu acho que devia o Sr. Deputado José Soeiro ver, e eu tenho provas sobre isso. Muito obrigado, Sr. Doutor. Então, nós começaríamos a nossa ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Eu começaria por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Ana Santos. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os seus deputados. Agradecer a presença nesta comissão do Sr. Dr. Álvaro Sobrinho, a quem cumprimento também. Começaria por referir que o PSD tem uma grande preocupação com a estabilidade laboral e o mercado de trabalho. Na verdade, o PSD tem bem presente que no domínio da contratação laboral, a estabilidade laboral assume, de facto, uma grande importância. E desde logo porque estamos conscientes de que o modelo de regulação laboral é baseado na contratação estável, que apresenta manifestações específicas na segurança no emprego, aliás, constitucionalmente consagrada.
Por esse motivo, a nossa preocupação é com a Printer, em particular, mas é também com todas as outras empresas onde possam ocorrer situações similares àquela que se verifica na Printer. Para além disso, culturalmente, habituámo-nos a um conceito em que a estabilidade profissional passa por conseguir chegar a um patamar onde se tem por garantida uma carreira numa empresa sólida e com capacidade financeira. E era isto que os 120 trabalhadores da Printer tinham para si como certo. Ou seja, uma empresa onde muitos já trabalhavam há décadas e que se apresentava como sólida e com capacidade financeira. As questões que lhe coloco, Sr. Dr. Álvaro Sobrinho, são então as seguintes. Uma delas, aliás, já terá respondido parcialmente, que era esta, sendo a Printer uma empresa presente em Portugal há 52 anos, e sendo o senhor neste momento acusado de vários crimes, em processos que se encontram a correr, já nos disse que o arresto das contas pelo Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre terá determinado, de facto, a situação crítica da empresa. Portanto, pretendia que, de facto, confirmasse esta situação. Para além disso, tinha outra questão a colocar-lhe, que é esta. Como bem sabe, há um conjunto de instrumentos judiciais e extrajudiciais a que as empresas com dificuldades em cumprir os seus compromissos financeiros podem recorrer. E refiro-me, por exemplo, ao regime extrajudicial de recuperação de empresas, ao processo especial de revitalização, aliás, 2 mecanismos que visam a celebração de um acordo entre o devedor e os credores e que permite a recuperação económica do devedor. Pergunto, por que é que não recorreu a empresa de imediato a nenhum destes mecanismos? Perguntava-lhe ainda o seguinte, estes processos não podem ser utilizados se o devedor já estiver numa situação de impossibilidade generalizada de cumprimento das suas obrigações. Portanto, não se aplicando a devedores em insolvência efetiva. É esse o caso da Printer portuguesa? Não sendo esse o caso, quando é que os trabalhadores poderão regressar às instalações da empresa e aos seus postos de trabalho? E ainda uma última questão. O senhor considera que a Printer portuguesa voltará a ser uma empresa robusta e competitiva? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Álvaro Sobrinho, Sras. e Srs. Deputados. O Partido Socialista e eu, em particular, iremos focar naquilo que é o problema da Printer e dos seus trabalhadores, que é aquilo que eu julgo ser interessante e julgo ser interessante para todos nós aqui presentes nesta sala, que o nosso interesse se baseie naquilo que possa ser o futuro da Printer e as condições dos seus trabalhadores, pelo menos é isso que nos traz aqui, foi isso que fez o Partido Socialista viabilizar este requerimento. Bom, e atendendo àquilo que fomos ouvindo, a primeira pergunta que gostaria de fazer era, de forma clara, qual é a sua perspectiva do que irá acontecer à Printer? Sendo que, por aquilo que nos foi dito em anteriores audições, apenas tinha sido concedida a suspensão dos contratos a alguns trabalhadores. Ou seja, que desta forma permitiria ter acesso a apoios sociais. Pergunto é se neste momento como é que está essa situação, se já todos os trabalhadores têm a suspensão que possam, neste caso,
aceder a esses apoios. Diligências foram tomadas junto dos trabalhadores e dos seus representantes para minimizar o impacto desta situação, ou seja, que se para além desta situação se prevê a empresa poder minimizar o impacto que tem junto dos trabalhadores. E vendo também um dos comunicados feitos pela Printer, em que diziam que eu parto do princípio que é verdade, aliás, parto sempre do princípio que é verdade, quando se diz que o próprio o empregador, que o patrão, que o seu principal interesse são os trabalhadores, eu acredito nisso. E acredito nisso porque esse é o principal ativo de qualquer empresa, qualquer empresário que não pense desta forma, não será um empresário com grande futuro. E atendendo a isso, e sendo a sua prioridade, o que pensa neste momento, um momento de grande dificuldade para estes trabalhadores poder fazer para minimizar essa situação. Estando a Printer numa situação difícil, não é? Se tem algum plano de recuperação, atendendo que, por aquilo que foi lendo, também havia um plano de recuperação em 2022, em que era do seu entendimento uma modernização da Printer, entendendo que ela tinha ficado para trás do ponto de vista tecnológico, que não permitiria estar no mercado com a capacidade desejada, e, portanto, se existe, se é do interesse desta administração o fazer, e também perguntá-lo, eu sei que referiu que estava aqui enquanto administrador, não enquanto acionista. Não enquanto acionista, mas se me permitir, evidentemente, fazer-lhe a pergunta de que é, enquanto acionista, o que é que pensa da Printer e com toda a frontalidade, se pensa que poderá estar numa situação de insolvência, numa situação de venda, e pergunto-lhe isto não por uma questão de curiosidade, é mesmo também por estar preocupado com aquelas pessoas, com o futuro daqueles trabalhadores que trabalham na Printer. Bom, e gostaria de fazer aqui mais umas perguntas, que era, nomeadamente, se confirma as dívidas da Segurança Social, que aqui foram ditas, que não lhe permitiu o recurso ao layoff. Disse também que uma inspeção da ACT permitiu confirmar a falta de condições de segurança para que os trabalhadores pudessem entrar, ou neste caso, estar ou estar nos seus postos de trabalho. Por isso, se tem algum suporte que possa confirmar essa diligência feita pela ACT. Muito obrigado. Senhor Deputado, agradeço a intervenção. Passaria de imediato ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, todos os senhores deputados. Agradecer ao Dr. Álvaro Sobrinho a presença aqui para responder às nossas questões nesta situação bastante preocupante da Printer. Eu iniciaria a minha pergunta aqui com o enquadramento. Nós tivemos acesso a uma das atas entre a Printer e o sindicato de 31/3/2023, em que nos suscitou aqui alguma curiosidade, que nunca foi o objetivo do acionista receber dividendos, mas viabilizar a empresa. Isto nós não colocamos, ao contrário de outras pessoas, não colocamos aqui os empresários como vilões e os trabalhadores como vítimas desses vilões, antes pelo contrário. E realmente, quando nós temos uma empresa e não colocamos todos na mesma, antes pelo contrário, não há vilões nem há pessoas que são vítimas. Trabalhamos todos em cooperação. E o empresário, a função principal de uma empresa é gerar dividendos, é gerar lucros e, com isso, sim senhor, então conseguir pagar melhor aos funcionários, melhor aos empregados. Porque senão é isto que acontece, as empresas acabam por sucumbir. A pergunta que lhe fazia logo primeiro, diretamente, é: a empresa está numa dificuldade financeira, já percebemos, economicamente, a empresa é viável? Esta acho que é a questão principal que temos que responder, para depois responder a todas as outras, que é: o que é que os trabalhadores da Printer podem esperar? Se a empresa realmente for economicamente viável, ela tem uma solução para voltar a laborar. E, eventualmente, se os bens deixassem de estar arrestados da empresa, e por que razão é que eles estão arrestados? Aquilo que percebemos é: eles estão arrestados pelo processo do acionista e não pela empresa diretamente, ou será que há alguma coisa da empresa? É preciso perceber isso, porque também compreendemos que, eventualmente, há dívida da Segurança Social e os arrestos podem ter sido originados por isso ou não sei, estou a perguntar.
Também perceber como é que estas dívidas à Segurança Social surgiram. Foi eventualmente durante o processo pandémico, foi mais recente, foi uma opção estratégica da empresa deixar de pagar, há planos de pagamento em curso e não estão a ser cumpridos, ou nunca sequer houve planos de pagamentos. Faço a mesma pergunta relativamente à Segurança Social. Relativamente a fornecedores, há dívidas que não estão a ser pagas ou estão em prazos, há acordos de pagamento, o que é que está a ser pago? Relativamente a clientes, há valores a receber, não há valores a receber, há contratos que não estão a ser cumpridos e nós na União Empresarial compreendemos que quando uma empresa deixa de responder ao cliente, o cliente tem que arranjar outra solução e acaba por depois não voltar àquela empresa. Ou seja, aqui o primeiro que é preciso perceber é se a empresa é viável economicamente para os trabalhadores terem uma solução ou não e a seguir perceber se ela vai voltar a laborar ou não vai voltar a laborar. E ainda conseguirmos perceber porque é que a administração, quando se deparou com os primeiros problemas, não tentou arranjar uma solução para minimizar o problema para os trabalhadores, que seria sempre um problema, mas não os deixar naquele interregno em que não tinham solução nenhuma. Porque estamos a falar de pessoas que tinham, aquilo que percebemos, têm salários muito baixos e é mesmo, literalmente, estamos a falar de não ter pão para a boca. E então acho que cada vez mais rápido, e falou aqui da ACT, já foi perguntado, e também gostávamos de ter a certeza que tem documentação que suporta essa informação que disse que a ACT também devia ter tomado uma medida mais rápida para não deixar aqui os trabalhadores tanto tempo numa situação de indecisão. E era só isto. Obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Passava então, neste caso, a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Álvaro Sobrinho, deixe-me só começar por esclarecer alguns equívocos da sua intervenção. Nós nunca nos referimos a características do povo angolano. O que dissemos sempre é que o povo angolano é vítima de oligarcas como o Dr. Sobrinho e vítima de cleptocatas como o José Eduardo dos Santos ou como a Isabel dos Santos, oligarcas cuja acumulação primitiva de capital aliada à repressão política permitiu, aliás, acumulação primitiva de capital que tem também uma relação com essa repressão política, permitiu com que fossem proprietários de várias empresas em Portugal, com as consequências que são conhecidas. No caso do gangsterismo financeiro, referia-me aos vários crimes de que o Dr. Álvaro Sobrinho é acusado pela Justiça Portuguesa. Mas sobre a Printer e sobre as perguntas que lhe fiz, nomeadamente sobre o lockout e sobre a situação da empresa, o Dr. Álvaro Sobrinho não esclareceu nada na sua primeira intervenção. Nada. Não esclareceu absolutamente nada sobre as ditas dificuldades estruturais da empresa que estariam na origem do não pagamento dos salários. Não esclareceu porque é que deixou famílias à porta de trabalhadores, alguns dos quais famílias, à porta da empresa, dias e dias e dias, sem qualquer esclarecimento por parte da administração, sem receberem salários, sem poderem aceder ao layoff e sem poderem sequer ter uma carta de suspensão do contrato de trabalho que lhes permitisse aceder ao subsídio de desemprego, pessoas com contas para pagar, pessoas que já estão a sobreviver da doação de cabazes alimentares. É disto que nós estamos a falar e nós estivemos lá à porta da empresa a falar com os trabalhadores. Isto é uma profunda falta de respeito. E o Dr. Álvaro Sobrinho não disse nada sobre isso. O que disse aos trabalhadores, sim, foi que não tinha pago os salários, nomeadamente o salário de abril, por conta das decisões da Justiça Portuguesa que tinham arrestado os seus bens. Mas, portanto, não esclareceu relativamente ao layoff. A informação que circulou é que não poderia recorrer ao layoff porque o Dr. Álvaro Sobrinho, enquanto administrador da empresa, teria deixado dívidas à Segurança Social e, portanto, como sabe, com dívidas à Segurança Social não se pode acionar o instrumento do layoff, e os trabalhadores tiveram que esperar até dia 27 de maio para receberem um comunicado da empresa a dizer que só no dia 27 e depois de o Bloco de Esquerda ter estado lá
à porta da empresa, nomeadamente com os órgãos de comunicação social e o caso ter tido bastante impacto na televisão portuguesa, só depois disso é que os trabalhadores receberam um comunicado da Printer portuguesa a dizer que iriam iniciar a atribuição dos documentos para que pudessem beneficiar da suspensão de contrato e, portanto, do subsídio de desemprego. Foi preciso esperarem mais de um mês. E, portanto, as perguntas mantêm-se. Sobre nós impedirmos a comunicação social de entrar na empresa, é francamente, perdão-me a expressão, mas é uma alucinação. Como é que o Bloco de Esquerda ia impedir jornalistas de entrarem na empresa? Quem impede os trabalhadores de entrar na empresa é a administração da empresa. Nós nem temos capacidade de impedir quem quer que seja de entrar na empresa. Muito menos jornalistas, que nós não condicionamos e que não se deixam condicionar pelo Bloco de Esquerda, como é evidentemente. Portanto, isso é do domínio do absurdo. Mas pronto, mas enfim, não foi a única afirmação que fez que eu classifico dessa forma. Em todo caso, as perguntas que nós temos, mantemos. Nós entendemos que, de facto, o que foi feito na Printer portuguesa pela administração é um lockout e, à luz do artigo que define o que é um lockout, o artigo do Código de Trabalho que define o que é um lockout, do nosso ponto de vista, aquilo que foi feito na Printer portuguesa encaixa-se totalmente nessa definição de lockout, é a nossa apreciação. Nada do que disse desmente ou nos faz reconsiderar esta apreciação e, de facto, o que o Dr. Álvaro Sobrinho, ou a administração, o Conselho de Administração disse aos trabalhadores é que esta situação se devia a uma decisão da Justiça Portuguesa de arrestar as suas contas e que isso não permitia pagar as contas de eletricidade e os salários aos trabalhadores. Ou seja, que o problema da Printer, da ausência de salários e, portanto, da situação de aflição em que os trabalhadores estavam, não foi justificado nem sequer pelo Conselho de Administração como sendo resultado de dificuldades estruturais, mas como sendo resultado de uma decisão da Justiça Portuguesa que lhe arrestou as contas. Foi isto que foi dito. Então, está a confirmar que o problema do não pagamento de salários aos trabalhadores da Printer e o encerramento das instalações da empresa num processo de lockout se deve a uma decisão atual da conjuntura da Justiça Portuguesa, que resulta, já termino, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar, que resulta que é uma das consequências dos crimes de que o Dr. Álvaro Sobrinho está acusado e que não tem nada a ver, não há nenhuma responsabilidade dos trabalhadores. E que a Printer é uma empresa que poderia ser viável e que os trabalhadores estão neste momento a ser prejudicados e que a empresa está em causa por causa dos crimes que cometeu e das decisões que a Justiça tomou em função desses crimes. E o que nós queremos saber é, para além disto, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância, é saber, neste momento, qual é a situação dos trabalhadores e o que é que a administração vai fazer. Muito obrigado. Senhor Deputado, então, de seguida, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento o Dr. Álvaro Sobrinho, agradeço a sua presença nesta comissão. Eu gostaria de começar por salientar que o PCP tem acompanhado esta situação, não só em termos institucionais, com a apresentação de 2 perguntas ao Governo sobre esta matéria, uma no dia 24 de abril, outra no dia 10 de maio, e esteve diariamente a acompanhar o piquete à porta das instalações da Printer portuguesa. Eu próprio também me desloquei junto do piquete para prestar o apoio, reforçar o apoio do PCP a esta luta justíssima. É manifesto que os trabalhadores ao serviço da Printer estão reféns de um processo judicial em relação ao qual nada tem a ver, não tem nada a ver com as suas relações de trabalho. Mas esta consideração não dispensa uma análise mais aprofundada do problema. E é manifesto também a preocupante situação social destes trabalhadores, que estiveram longo tempo, alguns deles até são famílias que trabalham na empresa, e que tiveram de recorrer à solidariedade até para se
alimentarem. Há também uma preocupação, naturalmente, em relação ao futuro de uma empresa, que é uma empresa singular no panorama da indústria gráfica e que também nos preocupa do ponto de vista da defesa da produção nacional. Em relação às questões a colocar, eu gostaria de fazer um ponto prévio relativamente à afirmação, julgo ter entendido, do Sr. Dr. Álvaro Sobrinho, relativamente à retirada dos pertences, que foi a administração que deu instruções para que fossem aos respectivos cacifes retirar os pertences. Ora, se estou bem informado, a verdade é que isso só foi possível depois da operação mediática, que felizmente aconteceu, de denúncia da situação na Printer portuguesa. Foi apenas, eu creio que nem sequer no próprio dia, foi após esse dia, e, portanto, era uma correção que se impunha fazer, se o Sr. Doutor me permite. Ora, eu, em relação às questões que levaram a esta situação, gostaria de começar a perguntar, e tendo sido arrestadas à ordem de um processo que não conta agora, deixe-me perguntar-lhe que montantes é que a Printer tinha em depósito à data do arresto e que valores de dívidas a fornecedores e a trabalhadores se verificavam nessa altura. E a terceira pergunta é se de alguma maneira possui recursos próprios aos quais poderia lançar mão para satisfazer os seus encargos, desde logo para com os trabalhadores. E esta pergunta impõe-se igualmente. O que é que o Sr. Doutor fez, o que é que a administração da Printer portuguesa fez para minimizar o mais possível os danos sociais, designadamente em termos de garantia de rendimento dos trabalhadores, dos 126 trabalhadores ao serviço da Printer? Gostaria também de perguntar que planos é que a administração tem e o acionista tem para retomar a atividade normal da Printer portuguesa e, em suma, se a Printer e os trabalhadores que hoje estão ao seu serviço, embora tenham recorrido, suponho, à suspensão do contrato de trabalho, que futuro é que a empresa e os trabalhadores têm? E disse, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então, encerrando assim a ronda pelos partidos políticos, também na ausência do Grupo Parlamentar do Livre, passaríamos então a palavra ao Dr. Álvaro Sobrinho para um conjunto de respostas às questões suscitadas, com um tempo indicativo limite de 25 minutos, neste caso, já que só tivemos 5 intervenções. Doutor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu provavelmente peço desculpa, vou começar do fim, porque é mais fácil, para o princípio, pela ordem das perguntas que me são colocadas. Razão inversa. Começar por o Sr. Deputado do Partido Comunista e o Sr. Deputado José Soares, porque falou 2 vezes. Não é? Relativamente aos trabalhadores, dizer o seguinte: a preocupação do Conselho a Printer, deixem-me dizer uma coisa, que é o seguinte: a Printer foi comprada a uma empresa alemã em 2012, em fevereiro de 2011, que era a Bertelsmann, uma coisa assim. E esta empresa, como acho que deviam também investigar, não o fizeram, essa empresa vendeu a Printer porque ela, e foi afirmado aqui por um delegado sindical, porque os alemães notaram que a Printer já não era rentável, okay? Porque tinha um circo de leitores e a Reader's Digest, que davam, no fundo, alimentavam o acionista alemão, e nem sequer era uma sociedade anónima. Era uma sociedade por cotas, tinha um diretor-geral, e fazia um orçamento anual daquilo que era o custo dos trabalhadores. Não foi gerido como uma empresa normal, mas como uma empresa instrumental. Esta é a razão pela qual, depois de ter perdido estes contratos, eles decidiram vender. E na venda, eu fui contactado, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado diz, que vimos para aqui
Os angolanos vêm para aqui e vêm investir no país. Desculpe. O senhor, se souber o que é a definição da oligarquia, sabe que é um insulto. Não há nenhuma oligarquia, então chama oligarquia portuguesa, oligarquia francesa, porque muitos dos... E sabe perfeitamente que muitos dos empresários estão ligados ao Estado. E são formados a partir do Estado. E se o senhor fizer isto, vai então a todas as economias existentes no mundo. Não chamam oligarcas só os angolanos. Isto é pretencioso. E Angola, deixe-me dizer, o senhor está a entrar numa coisa que é política. Eu não sou político. E não faça desta comissão de inquérito questões políticas. Por amor de Deus. O senhor está a dizer uma coisa que é sobre um determinado povo. Deixem os angolanos resolverem. O senhor não tem nada que se meter nisto. O Bloco de Esquerda não tem nada que se meter nisto. E os oligarcas são só angolanos. Diga-me de que cor é que são, porque o senhor deve ler o livro do senhor Francisco Louçã para perceber quem são os oligarcas. O senhor não vê nenhum de pele clara lá. E há angolanos de pele clara. Veja isso. Porque, outra coisa, o senhor disse, e agora eu vou responder às suas questões, porque as suas questões são muito... Eu, para já, não tenho preconceitos homofóbicos, nem tenho preconceitos racistas. Ok? E eu acho que isto é, no fundo, uma desonra até as suas palavras para estes deputados que aqui estão e os seus colegas deputados. E tenho vergonha até que o senhor diga essa coisa e volte a repetir. Em relação àquilo que pergunta da factualidade deste problema estar relacionado com o acionista, disse bem. Houve aqui uma pergunta, eu vou responder a todas elas, que é uma pergunta transversal. E tem a ver com o seguinte. Tem a ver se, e perguntou o Sr. Deputado do Partido Comunista exatamente a mesma coisa, se o que é que a Printer tem a ver com o acionista e as contas arrestadas do acionista. Nada. E é por ser nada que eu digo que o juiz Carlos Alexandre tomou uma má decisão. Porque uma boa decisão, se eu um dia vier a ser condenado, porque o senhor já me condenou em praça pública há 14 anos, esta é que é a verdade. Eu tenho um processo que dura há 14 anos. O senhor já me condenam há 14 anos. Eu ainda não fui condenado. E o senhor praticamente faz da acusação uma condenação, que é inacreditável. O que eu estou a defender é exatamente, e nós estamos a defender, são os trabalhadores. A Printer, depois da aquisição que foi feita pelo acionista, o acionista injetou qualquer coisa como 12 milhões de euros na empresa. Quando houve, e aqui falaram imenso, os recursos do Estado para a Printer sobreviver, é verdade, podia ter recorrido, mas não recorreu. Porque tinha o acionista fundos, como sempre teve, feitos para fazer tesouraria, ter tesouraria na empresa. Nós tentámos mudar, sim senhora, a empresa de uma empresa instrumental para uma empresa de mercado. E estávamos a conseguir, sim senhora. E não se esqueçam que a Printer, esta administração da Printer, que não são elas, como muita gente do sindicato se refere, de uma forma grosseira, as administradoras da Printer não são elas, são administradoras. Esta questão que o senhor coloca, deixe-me dizer o seguinte, é uma questão que desde o início eu disse. O arresto, a Printer não tem nenhum processo em tribunal. O juiz Carlos Alexandre, quando eu fui à audição e meteu as medidas de coação mais duras que existem neste país, a única coisa que fez foi, quando eu falei da Printer, em relação à Printer, por causa do papel, que ele não tinha papel para fazer as impressões, eu disse-lhe uma coisa do género. Nós, na Printer, também temos esse problema. Nós, na Printer, também temos esse problema do papel. E ele tomou nota disso, por isso é que arrestou a Printer. E vou-lhe dizer outra coisa, há uma empresa que já foi à falência e que todos conheceram, uma das grandes editoras deste país, foi a Babel, pela decisão dele. Não tem nada a ver com o acionista. Porque esta era suficiente. O cash flow e o que estava para ser investido na Printer é completamente verdade. Nós temos os contratos em 2022. Esta administração entrou em 2018. Em 2020, nós apanhámos todas as empresas deste país, sem exceção, as médias empresas tiveram um problema gravíssimo por causa do Covid. Imagina uma fábrica em que as pessoas têm que estar juntas. Nós perdemos mais de metade da produção. E mesmo assim, não recorremos a nenhum auxílio do Estado.
Podíamos ter feito, mas não recorremos. Portanto, eu não acho que, de maneira alguma, que um gangster, não é, chega a uma empresa. O gangster quer ganhar dinheiro, não quer perder dinheiro. Quer recuperar o seu dinheiro. Eu não sou gangster. E não há aqui nenhum gangsterismo. Mais ainda, perguntam-me se eu pus o dinheiro na Printer em empresa em Portugal. Claro que ponho. Eu tenho uma mulher que é portuguesa. Tem filhos que nasceram cá. Eu, quando fui para Angola, não foi porque eu estava lá em Angola e aproveitaram para eu estar no BESA, como vocês dizem. Eu saí daqui indicado pelos acionistas. Eu trabalhava no BESC, ainda não era BES. Provavelmente devem pegar na minha história e ver coisas completamente diferentes. Vocês só veem tudo mal. A minha parte filantrópica a nível mundial, vocês não relevam. Vocês só põem nas primeiras páginas aquilo que o senhor diz. E muita gente diz. Porque em Portugal é necessário capital, sim senhora, para as empresas investirem. Eu estou a investir aqui, ótimo. Eu não estou a roubar nada a ninguém. E supondo até que tivesse roubado a Angola, era um problema da Angola, é um problema de Portugal. Nem problema seu. Eu não tenho nenhuma... Eu sou uma coisa, a justiça suíça analisou o mesmo problema que você está-se a rir agora. E quando eu venci, eu tive qualquer coisa como 8 acórdãos ou 9 acórdãos do Tribunal da Relação. Vocês disseram alguma vez que os juízes me deram razão? Disse. Você publicou na Esquerda Net alguma coisa a dizer que eles disseram que não havia problema nenhum e que transitou em julgado? Não. Vocês só vão pela negativa, porque é isso que vende. Olha, eu sou deputado, eu sou uma pessoa responsável, tenho filhos, tenho netos. E nós estamos a ser ouvidos. O senhor fala em 120 trabalhadores, 126 trabalhadores. Eu estou preocupado em 500 trabalhadores da linha de Sintra que vocês não falam. Vocês estão a falar de trabalhadores diretos, eu estou a falar daquilo que representa a Printer, e foi sempre a nossa preocupação social, ali naquele concelho, as empresas, as pequeníssimas empresas que dependem da Printer para sobreviver, e os trabalhadores. Esses vocês não tocam. Mas estes preocupam, a mim preocupam. E se eles estão a ouvir, sabem muito bem que nós temos razão. Portanto, eu não recebo lições do senhor nem de ninguém aqui relativamente a não sermos complacentes e a tentarmos tudo pela Printer. Nós temos atas, sim senhor, a apresentar, sempre dialogamos com os sindicatos, sempre se dialogou com os trabalhadores. Quem alterou, quem fez os grandes aumentos salariais na empresa foi esta administração. Esta administração, as administrações anteriores que vocês nunca perguntaram, ganhavam mensalmente qualquer coisa como tínhamos um custo mensal de cerca de 30 mil euros e esta administração, ou seja, 300 e tal mil euros por ano, e esta administração tem pouco mais de 10 mil, tem 12 mil euros. Nós fizemos um downsizing na estrutura de cima para que os trabalhadores de baixo recebessem mais. Era tudo que, em relação ao doutor José Soeiro, pense na sua tese, faça mais uma tese em relação a Angola e um dia convido a ir a Angola, em vez de estar a falar, devia ver em loco o que é que se passa em Angola e noutros países, mais ainda, irmãos da CPLP, que são castigados muito pelo seu partido. Outra coisa, isso já é política. Outra coisa, o senhor deputado, sim, do Partido Comunista, com muito prezo, o meu pai também era um homem de esquerda. E lutou imenso. Eu respeito muito o Partido Comunista. Mas o Partido Comunista tem as suas ideias vincadas. Não é um partido que segue a mesma linha que segue o Bloco de Esquerda. Não é? Portanto, eu acho que nós estamos sim preocupados com os trabalhadores. Esta pergunta eu irei fazer, as suas questões, as suas preocupações, irei responder. Acho que vai ser de forma transversal. Toda a gente aqui nesta sala está preocupado com a Printer, ainda bem com os seus trabalhadores. Eu estou preocupado com os trabalhadores da Printer. Estou preocupado com os trabalhadores da linha de Sintra. Eu estou preocupado, e a administração está preocupada, do impacto social que aquilo tem na linha de Sintra. Nós conversamos com o presidente da Câmara de Sintra, ele sentiu exatamente a mesma coisa. Escrevemos uma carta ao presidente da Câmara de Sintra a falar das situações. Nós falamos sempre com os trabalhadores. Eu falei com os sindicatos, temos atas dos sindicatos, pusemos a par de tudo. Esta questão do tribunal que os senhores que têm dúvidas, aí ponho dúvidas porque é muito transversal aos partidos, que é por causa do meu processo. Eu não vim aqui discutir o meu processo, mas posso-vos dizer que não tem nada a ver com o meu processo.
Porque a única situação que a Printer viveu pior não foi por causa do meu processo e arresto das minhas contas, porque essas foram sempre arrestadas. Foi por causa de arrestarem as contas da Printer. E toda a gente aqui que sabe do mundo empresarial sabe de uma coisa. Pode ser a melhor empresa do mundo. Basta uma má notícia. E o senhor diz, olha, fomos nós que denunciámos e fizemos isto. Se o senhor primeiro tivesse falado com a administração, provavelmente estávamos a discutir mais a viabilidade da Printer. Porque aquilo que os senhores fazem, quando põem nas notícias que a Printer está com problemas, assusta os nossos clientes, assusta os fornecedores. A Printer é uma empresa que faz o trabalho e recebe postecipadamente. Ok? As suas ideias idiosincráticas não se compadecem com isso que eu estou a dizer. Porque o que acontece, Sr. Deputado, é o seguinte: nós temos aquilo que diz que é nós alertamos, o senhor quando faz nós alertamos, acaba uma empresa. Se o senhor foi para Jerónimo Martins dizer esses são os ladrões e venderam carne podre, a empresa vai ter problemas. Vocês deviam conversar com toda a gente. Se querem defender os trabalhadores ou não querem fazer ação política. Eu, enquanto acionista, já lhe disse o quanto investi. O cash flow desde 2000, já com os alemães existia um cash flow negativo de 3 milhões de euros anuais. Quando a Printer foi vendida, eu tive que passar uma garantia de 3 milhões de euros para garantir os postos de trabalho dos trabalhadores da Printer. Há pessoas aqui que disseram uma coisa que é verdade. Ninguém deve tratar os trabalhadores da forma que se trata aqui. Os trabalhadores são capital humano. São o grande ativo de uma empresa. E quando se põe em causa uma empresa, está-se a pôr em causa os próprios trabalhadores. E o que o senhor, aquilo que diz que é meritocracia, de levantar e estar nesta comissão de inquérito, não vai favorecer nada à Printer, desculpe lá. Com todo o respeito que eu tenho por vocês, não vai. É uma empresa privada e espero que muitas empresas privadas não venham aqui prestar, digamos, a esta comissão parlamentar de inquérito, a isto. E os senhores do Bloco de Esquerda, os senhores, não têm moral nenhuma para isto. Os senhores despediram gente. Sim. E a senhora deputada, a presidente do Bloco de Esquerda, que vocês tanto defendem os trabalhadores, veio dizer que as empresas... Centremos-nos na Printer. Tá, eu vou centrar-me, mas... É só para ajudá-lo, está bem? Está bem, eu vou ajudar. Está bem. Centrando na Printer, é exatamente assim. A Printer não fez isso. Esta argumentação não é uma argumentação que colhe. Porque os senhores têm que ver a vossa casa primeiro antes de falar da casa dos outros. Eu só termino isto. Sr. Deputado, agora respondendo às questões que me foram colocadas sobre todos, sem exceção dos outros partidos. Eu sei que amanhã, na esquerda neta, estou desgraçado, mas enfim. São muito rápidos. Mas eu gostaria de dizer que isso pouco me assusta quando, para mim, eu durmo descansado com aquilo que eu faço na vida. Quanto aos senhores deputados, acho que foi a primeira preocupação ali da senhora deputada do PSD, que é a preocupação que tenho com a Printer, qual o futuro da Printer, o que é que se é uma empresa sólida, com capacidade financeira, e a confirmação relativamente ao senhor juiz Carlos Alexandre. Eu já respondi. Nós o que fizemos foi esta situação de dizermos que estávamos à espera da decisão do tribunal, é que vou-vos dizer uma coisa. Nós ficamos, as contas da Printer foram arrestadas e nós não recebíamos notificação. E sabíamos plenamente, não vou dizer valores das contas da Printer, obviamente, dos saldos das contas da Printer aqui, não é esta a intenção de dizer, mas posso dizer que tinha bons saldos para continuar, sim senhora. E o que aconteceu com o arresto, aliás, se tivesse zero não arrestavam, atenção. Uma conta que não tem zero não é arrestada. Não é? Pode ser inibida a débito, mas nunca é arrestada. Pode ser arrestada, mas inibida a débito é a melhor situação possível. Mas nunca arrestada, nunca. Não foi, a conta foi arrestada e nós tentamos, com a nova juíza de instrução, quando saiu o Sr. Dr. Juiz Carlos Alexandre, com esta medida draconiana em relação à Printer,
nós tentamos, e tive uma audição com a nova juíza do processo, para toda a administração, foi ter com ela, para libertar as contas da Printer. Esta foi a razão pela qual nós tentamos sempre não despedir e não entrar em layoffs e entrar em coisas mais dramáticas, porque nós queríamos salvar a Printer. Nós queríamos salvar a Printer. E mais ainda, do ponto de vista do capital, e dizem muito bem que ali tem uma ata a dizer que o mais importante para mim era a neutralidade da Printer em termos de resultados, se tivesse resultados 0,0, isso era o começo para depois se poder projetar a Printer. Nós tínhamos encomendas para fazer, nós tínhamos sistemas informáticos para modernizar a Printer, tínhamos tudo isso. E rogamos, não pedimos, nós rogamos que levantassem as contas da Printer, porque a Printer não fazia parte do processo do qual o acionista estava envolvido. Isso nunca foi feito até hoje. Isto levou um ano. E a nossa esperança, quando comunicávamos aos trabalhadores, era dizer assim, não, nós temos audiência marcada, é uma nova juíza, ela tem um assunto, já fizemos oposição. Ponha-se agora a situação de nós despedirmos e fazermos um layoff ou coisa do género. Portanto, as pessoas ficavam logo sem os seus postos de trabalho. Portanto, nós tentamos até ao máximo salvar a Printer. Quanto ao futuro da Printer, por isso que eu estou a dizer, não, foram feitos, e conseguimos provar isso, e temos documentação para entregar, para os seus deputados saberem tudo o que se passou em relação a essa matéria. Em relação a Printer portuguesa, acho que também é transversal a pergunta do futuro, o PS, para toda a gente, para todos os outros deputados, eu diria que o futuro é um futuro que... para os trabalhadores e para todos os trabalhadores, se quiserem, não mencionados, para a região de Sintra, para o Concelho de Sintra. Porque a Printer tem excelentes trabalhadores. A Printer era a empresa que exportava neste país, a única gráfica que exportava neste país, por vários mercados. Conseguimos mais mercados. Tínhamos a confiança pelo trabalho, tínhamos prémios de todo lado. Portanto, não era uma empresa para abandonar, nunca foi. Mas o que existe neste momento, e a grande dor que a administração sente, e principalmente a administração executiva, eu sou não executivo, mas que a administração executiva tem, sempre foi o dos trabalhadores, dos outros trabalhadores também, das outras pequenas empresas que iam ficar, de uma empresa muito importante para o Concelho de Sintra. Isso mesmo disse o Presidente da Câmara, e toda a gente sabe que é. E com um prestígio internacional, perderem os seus postos de trabalho. Estamos a falar de cerca de 380 pessoas. Estas não têm voz, mas essas sim têm salários mínimos. Eu, respondendo à questão, dizer que não vejo saída a não ser, digamos, a questão da provável insolvência da Printer. Isto digamos, do ponto de vista racional e dos cash flows gerados, aquilo que eu digo. De facto, fatores exógenos, não só endógenos, mas exógenos, danificaram aquilo que é o grande goodwill de uma empresa, que é a sua imagem. A imagem da Printer, ao contrário do que se fala aqui, e pessoas põem aqui, é sempre, a imagem de qualquer empresa é sempre danificada quando se aborda que os acionistas são oligarcas, são gangsters. Portanto, eu não vou dizer isto porque não é possível fazer mais nada. Isso é só a sua primeira página lá da esquerda net. Desculpe lá, está-me a perguntar coisas e a rir-se de mim. Não. E eu acho que sim, Presidente. Eu vou... Não, Sr. Deputado, vamos ouvir o Dr. Álvaro Sobrinho até ao fim, está na fase das respostas. Sr. Doutor, tenta. Sim. Quanto a sólida capacidade financeira da Printer, é evidente que está degradada, não é? Porque nós perdemos clientes, nós temos fornecedores, digamos, que no fundo temos que solver isto, não há qualquer esperança. Morreu a esperança, e mesmo que venha agora, é de sempre tardia,
em relação a soltarem os valores aliás, nós sabemos, quem é jurista, é que uma empresa tem personalidade jurídica dos seus acionistas. Mal seria, e relativamente ao Banco Espírito Santo, ponham o Banco Espírito Santo nisto, se para, no fundo, com os problemas dos acionistas que têm o Banco Espírito Santo, arrestassem as contas nossas do Banco Espírito Santo, que são as contas dos clientes. Aquelas contas, aquele dinheiro, não era do acionista. Aquele dinheiro era dinheiro da empresa e é dinheiro dos clientes. Pronto, eu não vejo isso, acho que respondi a esta questão. Respondi a questão da situação do juiz Carlos Alexandre, porque é que isto aconteceu. Foi a Printer e foi a Babel, porque foi falada na comissão, na altura, quando foram determinadas as medidas de coação. Não houve sensibilidade dele para isto. Portanto, nós estamos hoje numa situação de gravíssima dificuldade. E quanto àquilo que se pôs aqui nesta mesa, que respondo à questão, da questão relativamente, penso eu, as questões da suspensão dos contratos de trabalho, deixem-me dizer uma coisa, é destas coisas, as pessoas, vai-se falando, ouve-se uma parte e tal. Não. O que aconteceu foi o seguinte, os recursos humanos, por causa por causa daquela manifestação que ali estava, e por causa deste impacto que houve, muitos deles queriam fazer determinadas coisas e não fizeram. Os recursos humanos, o Departamento de Recursos Humanos pôs baixa totalmente, inteiramente, não foram trabalhar. E para fazer a suspensão dos trabalhos era necessário ser feito pelo RH. E sabem quem é que fez? A administração à mão. Portanto, não vem com esta coisa de que foi o Bloco de Esquerda que pressionou a fazer isto, por amor de Deus. Não foi nada disso. Não havia, foi a administração que se sentou num sítio que não foi nas instalações que não tinham condições, não têm condições, que fizeram as duas elas, que são as administradoras, as senhoras, que fizeram à mão cada carta. Não foi por causa do Bloco de Esquerda. Acho que respondi a todas as suas questões. E quanto ao plano de recuperação da Printer, acho que aquilo que eu disse é suficiente. Não vejo recuperação da Printer. Não vejo quem queira, a menos que haja um acionista que queira comprar a Printer nestas condições, vai ter sempre um problema ali de uma recuperação reputacional. Ponto. E não vejo que isso seja feito. Foram-nos dados os trabalhos. Nós tínhamos a maior editora do mundo connosco. A Printer tinha a maior editora. Não é uma reputação inacreditável. Todos os livros da Netflix eram feitos lá. Os livros de grandes figuras mundiais eram feitos na Printer. E, portanto, nós não vamos dizer que não foi por causa do esforço desta administração. Foi o esforço desta administração que quis que a Printer vingasse. E tivemos a pandemia, tivemos o Covid, teve que sobreviver ao Covid, e depois, logo a seguir, leva a pancada que nós sabíamos em 2022. É só isso. Pronto, eu não sei se fiquei de responder a alguma questão, porque eram tantas assim, mas eram muito transversais. O senhor doutor está no limite, se quiser responder a mais alguma questão. Layoff. Eu sou deputado. O senhor faça a interpretação, o senhor é sociólogo, faça a interpretação que interessa. Os meus juristas dizem que não é layoff e a autoridade das condições de trabalho também dizem que não. É o senhor o único que diz. E vou-lhe dizer mais uma coisa. Eu não estou a ver aqui ninguém com coragem. O senhor vai à Printer. Vá lá. Porquê que não vá lá? Vá lá ver como é que aquilo entra. Se põe lá alguém a trabalhar. O senhor sabe que máquinas e acidentes já lá houve? O senhor era capaz de meter numa fábrica sem luz, onde que as pessoas andam a tatear nas paredes, os trabalhadores lá a trabalhar? Diga? Isto tem tudo a ver com o layoff. Você não pode deixar eles entrarem. Porque há uma responsabilidade criminal. Não. O layoff é condições de trabalho, meu amigo. É lockout. Não, layoff, desculpe, lockout. Não. Mas percebeu o que eu quis dizer. É lockout. Lockout. O layoff. A questão é sobre o layoff. Mas o layoff, em relação ao layoff, eu já expliquei. Eu expliquei, não sei se prestou atenção, mas eu expliquei que o layoff deviu-se não aquilo que o senhor pensa,
de tentar libertar as contas do acionista, mas de tentar libertar as contas da empresa, dizendo que tem personalidades jurídicas diferentes e não há nenhum processo contra a Printer. E nós fomos dizendo sempre isso aos trabalhadores. A ata que nós temos consta isso, o senhor vai, se quiser, vai ver a ata. Tivemos com o sindicato. E tínhamos sempre com o sindicato, tivemos um acordo com o sindicato, em que quer o sindicato, quer nós, íamos com os nossos advogados fazer pressão junto do tribunal para eles soltarem a conta da Printer. Sim. Faz uma interpelação à mesa ou é algum pedido? É muito breve, porque a pergunta sobre o layoff, não quero refazer a audição, Sim, a pergunta sobre o layoff era para perceber se a empresa procurou recorrer ao layoff e se não recorreu, porquê? A informação que tivemos foi por causa das dívidas à Segurança Social. Era para esclarecer isso. O Sr. Deputado tinha feito uma pergunta sobre o layoff. Portanto, a questão é se a empresa procurou recorrer ao layoff. Era nesse sentido, Sr. Sim, já expliquei porquê. Porque as empresas, muitas das empresas, e sabe melhor que eu, porque está nessa segurança, recorrem, quando têm dívidas à Segurança Social, recorrem sempre àqueles programas de pagamento fracionado. E nós fizemos isso. E, portanto, foi aceita. E, portanto, para nós, esta parte estava resolvida. O que não estava resolvido era a viabilidade, era os dinheiros que, de facto, a Printer não tinha capacidade financeira com contas arrestadas. Nós não tínhamos acesso à internet para fazer as transações, sabe? As pessoas faziam tudo à mão. Não há nenhuma empresa neste mundo atual que faça as coisas à mão. Portanto, por isso é que não recorremos ao layoff. É exatamente por isso. O layoff é dizer, não, fecha a empresa. Praticamente é adiar um problema que já existe. Não é? E só tínhamos esse caminho para seguir. Muito obrigado. Eu, com a tolerância dos grupos parlamentares, com a vossa tolerância, permitem-me só que faça uma questão, que é, foi suscitado aqui, eu sei que noutra audição também, que a Babel entrou em processo de insolvência. Eu não sei, talvez os grupos parlamentares saibam, mas eu gostava de fazer a pergunta. Em que data e quantos trabalhadores tinha? Eu não estou... A data aproximada, se não... Eu não era propriamente o administrador da Babel. Eu sou acionista junto com o Dr. Paulo Teixeira Pinto, na Babel. Portanto, sei que a Babel tinha várias empresas, diria, subsidiárias, não são bem subsidiárias, mas ainda empresas pela qual ela era uma espécie de holding. Eu não sei, portanto, temos aqui a doutora Rita, provavelmente poderá dizer isto, mas a Babel, que era a gestora, era uma empresa que tinha das grandes marcas, como a Anitta, essas coisas todas, pertenciam a Verbo, tudo pertencia a Babel. Tinha, de facto, uma imagem muito boa no mercado e tinha, de facto, produtos que eram produtos vendáveis no mercado, etc. E era uma empresa que não tinha dívidas ao fisco, não tinha qualquer problema absolutamente nenhum. Quanto ao número de trabalhadores, Sr. Presidente, eu não sei saber, em escada, porque isso é tudo em escada, não sei quantos trabalhadores... A holding tinha 4. Ok. Ok. Perfeito, 4. Mas se houver alguma informação adicional, depois os farão chegar, se entenderem por pertinente. Peço desculpa, mas foi curiosidade. Então vamos agradecer ao Dr. Álvaro Sobrinho ter vindo à Comissão. Eu sei que todos sabemos que isto não é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, mas porque foi referido algumas vezes, não quero que as pessoas que nos vejam sejam induzidas em erro. Estamos na Comissão de Trabalho, numa audição, não numa Comissão Parlamentar de Inquérito. E, por isso, dando esta nota, agradecendo mais uma vez à equipa do Dr. Álvaro Sobrinho, ao Dr. Álvaro Sobrinho ter vindo, terminava a audição e, de seguida, continuaremos com o Sr. Secretário de Estado. Até já.